E a gente segue em Brasília para mais um destaque. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal realize em 30 dias perícia nas imagens dos atos de vandalismo captadas pelas câmeras do Palácio do Planalto. A gente vai agora com o nosso repórter Bruno Pinheiro. Bruno, muito bom dia. Esse material faz parte da investigação, né, que apura a conduta de ex-agentes do Gabinete de Segurança Institucional? Aquela atuação, na verdade, de diversos agentes aqui no Palácio do Planalto. A você um ótimo dia, sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação para a gente entender essas imagens que foram repassadas ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator na Suprema Corte, inclusive agora repassando essas imagens à Polícia Federal, que vai analisar de fato essas informações, esses rostos, os homens e as mulheres, inclusive esses agentes do GSI que estavam de plantão naquele emblemático 8 de janeiro. Após essa imagem ser compartilhada e ser analisada, um laudo será elaborado e novamente repassado ao relator, o ministro Alexandre de Moraes. O objetivo é individualizar os homens, as mulheres, os agentes e as condutas também, se esses agentes eles não reagiram, não tiveram nenhuma reação diante daquela invasão que estava acontecendo. A gente relembra rapidamente que um desses agentes chegou a oferecer água a esses invasores, uma conduta que gerou muita repercussão. Essa imagem, inclusive, gerou a exoneração de G. Dias, que era o chefe do GSI, homem de confiança de Lula aqui no Palácio do Planalto. Diante disso, as imagens acabaram sendo compartilhadas. Antes, as imagens estavam sobre um sigilo que não era nem mesmo do conhecimento de Lula que existia essa imagem, e aí realmente gerou um reviravolta diante de toda essa investigação. Na oposição lá no Congresso Nacional, eles estão aguardando a instalação de uma CPMI e inclusive chamar G. Dias e esses agentes do GSI que estavam de plantão para que possam responder se de fato eles ajudaram ou se eles não tiveram nenhuma reação diante da quantidade de invasores aqui no Palácio do Planalto. Então, a partir de agora, aguardar uma análise, essa avaliação da Polícia Federal, que ainda vai responder ao ministro Alexandre de Moraes. É uma história que ainda não acabou e que está rendendo e muito, viu, Soraya? Perícia agora, né, que tem esse prazo de 30 dias, né, Bruno? E ainda sobre esse ataque aos três poderes da República, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, declarou que a CPMI sobre o dia 8 de janeiro deve ser instalada na próxima semana, é isso mesmo? Essa é a expectativa, e aí é aquela velha história, expectativa, realidade. Se isso vai acontecer de fato lá no Congresso, é importante o diálogo e essa articulação. No início, a gente relembra, olhando no retrovisor, não muito longe assim, que aqui aliados do governo não eram a favor de uma CPMI. Não era de interesse do Palácio do Planalto investigar esses atos do 8 de janeiro. E aí, logo na sequência, ficaram insistindo, de fato, reuniram essas assinaturas, o número suficiente, e logo após a divulgação de imagens envolvendo oficiais e nomes do GSI, aí acabou que até aliados do governo acabaram chegando no entendimento que seria necessário instalar a CPMI. Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, afirmou que na quarta-feira da semana que vem é a expectativa de já iniciar as reuniões sobre a CPMI. Aí sim já começar a apresentar as convocações. Randolfo reafirmou ainda que na CPMI não haverá nenhuma novidade. Aqueles nomes que atuaram na CPI sobre o enfrentamento à Covid vão atuar novamente. Exemplo, Randolfo, Omar Aziz, Renan Calheiros são os nomes que estarão diretamente na CPMI do
8 de janeiro. Isso é uma jogada do Palácio do Planalto, a fim até mesmo de dificultar as convocações. E aí a oposição está se antecipando, adiantando, está fazendo o quê? Usando outras comissões do Congresso Nacional e já chamando os nomes que eles estão entendendo que é necessário chamar, já que lá é muito mais fácil realizar essa convocação do que durante uma CPMI. Exemplo, o ministro da Justiça, ministro Flávio Dino, ouvir também o G. Dias, que era chefe do GSI, e outros nomes que estavam aqui no Palácio do Planalto, até diante de relatórios que eram enviados ao ministro Flávio Dino diariamente, segundo informações, e alguns relatórios de alto risco estavam sendo ignorados. E aí, isso tudo será esclarecido durante a CPMI. A gente vai aguardar se de fato na semana que vem essa reunião já vai acontecer e se de fato a CPMI vai conseguir jogar luz sobre aquele emblemático 8 de janeiro aqui na capital federal. Soraya. Certeza, você fica de olho daí, a gente aguarda as suas informações daqui. Muito obrigada pelas informações, até mais. E para comentar este e outras notícias, desta quarta-feira, recebemos o nosso comentarista Cristiano Vilela. Vilela, muito bom dia para você. Vamos puxar pelo menos agora nesse comecinho, para essa questão da CPMI, como o Bruno bem disse. Expectativa versus realidade, Será mesmo que já vai começar a andar na próxima semana? Bom dia. Bom dia, Soraya. Um ótimo dia a você e a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Olha, estamos ansiosos para que finalmente essa CPMI saia do papel e comece a caminhar. É fundamental que haja investigação. Vejamos que esses episódios do dia 8 de janeiro ainda estão latentes, ainda produzem efeitos importantes, e é fundamental que a sociedade, que o país saiba de fato o que aconteceu, quem foram os culpados. Eu vejo uma grande movimentação por parte do Congresso, seja da ala governista, seja da ala oposicionista, para colocar o seu time de frente, os seus melhores quadros, os quadros mais brigadores na CPMI. Vamos ter uma CPMI, sem dúvida, de muitas emoções, de muito conflito. Agora, esperamos que, para além disso, a gente consiga ter uma CPMI que chegue realmente na verdade dos fatos. Em relação àquela perícia, pedida pelo ministro Alexandre de Moraes, isso faz parte mesmo desse processo de investigação, que inclusive alguma oposição já está até questionando o desinteresse da oposição em relação à CPMI, Exato, isso faz parte do protocolo. De fato, imagens como essa têm que ser periciadas. Agora, existem algumas informações que já são inclusive confirmadas por parte dos réus. Quem acompanhar o depoimento do general Gonçalves Dias, por exemplo, vai ver que ele assume que esteve no local do evento. Ele assume que o objeto daquelas imagens de fato era ele. Portanto, com relação à conduta dele, não paira nenhuma dúvida. Caso o ministro do STF, relator Alexandre de Moraes, o STF de uma forma geral fosse tomar alguma medida, já poderia tomar uma medida com relação ao Gonçalves Dias. Eu entendo que talvez com relação a outras pessoas da segurança é justificável que haja essa perícia para avaliar quem estava ou não. Agora, com relação a quem a presença é incontestável e já assumiu isso mesmo em depoimento, as medidas já podem ser tomadas tal como foram tomadas com os outros réus.